Agora, Gabigol ficou afastado de 3 jogos do Flamengo. Ontem voltou a ser relacionado, marcou até um gol que foi anulado. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, o único jogador do Flamengo a passar pela zona mista do Maracanã, e ele abriu o jogo sobre a negociação, sobre o futuro dele, se vai pro Palmeiras, se fica no Flamengo. O Gabigol fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Tem as pessoas do mundo normal, que eu me considero assim, e tem as pessoas que se baseiam por Twitter, né? Que vivem a vida do Twitter, e a vida do Twitter não é a vida real. Então eu sei que todo mundo quer cravar, mas quem sabe que o que vai acontecer na minha vida são meus pais, sou eu, o próximo clube, ou quem sabe também o Flamengo. Então, quando eu tiver uma decisão, eu vou ser o primeiro a comunicar a todos. No seu tempo que você recusou uma proposta de renovação do Flamengo, e é possível ainda você permanecer no Flamengo, negociar mais, conversar mais? Como é que você se sente nesse momento no Flamengo, até projetando de repente o futuro? Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando com o jogador, né? A gente sabe que só vai pegar o ritmo jogando, então eu tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. Mas no último jogo o Marcos Braz esteve aqui e disse que a decisão do Flamengo tinha sido tirada da relação dos jogos, porque tinha ficado claro por conta da declaração do seu empresário que você não queria permanecer nesse momento no Flamengo, e hoje a gente viu uma situação mudar. O que aconteceu de lá para cá para essa situação mudar? Primeiro que não foi um afastamento, né? Foi em comum acordo essa decisão. Tinha sim uma possibilidade de eu sair agora, tanto por causa de minutos jogados, que eu sinto que eu preciso ter mais minutos. Claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas eu sinto que eu preciso de minutos, preciso pegar ritmo, isso você só consegue jogando, né? Eu tenho entrado em um jogo sim, um jogo não, 15 minutos, 12 minutos, e foi bem complicado. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram, e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz de poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Beleza, você teve alguma rejeição da torcida? Nenhuma. Por causa do Palmeiras? Quebrou o silêncio aí o Gabigol e falou que fica até dezembro no Flamengo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, passando pela zona mista do Maracanã, disse que ficou de fora dos últimos jogos em comum acordo com o Flamengo, com a diretoria do Mengão, comissão técnica, e que quer minutagem, quer mais jogos, quer sequência. Mauro César Pereira tá aí, Gabigol envolvido nessa negociação com o Palmeiras, ontem retornou ao time e atingiu também o limite de jogos, porque já fez 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, ele não pode mais defender nenhuma outra equipe ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro. Mauro. Ele é sempre assim, né? Aí o Flamengo diz que afastou, não, foi um comum acordo. Ele para na zona mista sempre que é conveniente, né? Isso é claro. Ele ontem até que não foi mal, não. Ele participou bem do jogo, tal, procurou o jogo, fez um gol que foi, na minha opinião, bem anulado, estava impedido. Mas é pouco ainda, né? O jogador que custa o que ele custa de que entrar e definir o jogo, virar o jogo, empatar o jogo. Ficou só um esforço, é muito pouco. É muito pouco. E o que ele falou, todo mundo tratando como se fosse uma novidade, que vai ficar até o final do ano, isso é óbvio, vai para onde até o final do ano? Tem contrato, a priori não tem ninguém que vá pagar ou oferecer uma compensação como o Flamengo quer para que ele seja liberado agora, então ele vai ficar até o final do ano. Pelo menos ele foi ontem bem profissional, em campo, jogou, correu, se empenhou. Repito, nada do outro mundo também, né? É que ele vinha jogando tão mal que quando ele consegue chutar a bola no gol, participar de uma jogada, parece muito, né? É sério, sem ironia. Ele não pega na bola. Aí ontem ele conseguiu pegar na bola, conseguiu finalizar, fez um gol anulado. Ontem ele teve um mínimo de participação. Mas, repito, um jogador tão caro como ele, isso é muito pouco. Ele tinha que entrar e empatar o jogo, virar o jogo. Aí seria, pô, olha só, o Gabriel entra, o jogo muda. Não foi isso que aconteceu também. E está na contagem regressiva para se transferir para algum lugar. Aí ele fala que é mentira. O que é mentira? Deveria falar, olha. O que é mentira? Olha, por exemplo, eu não vou para o Palmeiras. Aí, opa, aí seria uma novidade, né? Aí mentira? Ou não recebi nenhuma proposta do Palmeiras por escrito, para pré-contrato. Estou falando aqui as coisas que as pessoas estão dizendo, que o noticiário diz, né? Ou, sei lá, não recebi proposta do Flamengo, isso não é verdade. O presidente falou, né? Que fez proposta.
falou que ia fazer proposta, o Flamengo falou que fez proposta, enfim, vamos ver. Até onde isso vai. Nesse ponto, né? Novela chata, né? Vida de Twitter. Mas ele falou também que era mentira, que não vou dar foto, que a foto, né? Mentiu uma nota, que não era, a foto não era foto. Verdade, né? É verdade. E depois a foto era verdadeira, né? A foto lá com a camisa do Corinthians. Então, o que o Gabriel fala com relação a isso não tem muita credibilidade nessa altura, né? Mas ele se empenhou ontem. O rapaz correu, se empenhou e tal, e fez o mínimo, né? Mas é muito pouco, Ele custa muito caro para fazer só isso. A informação que eu tenho é que o Palmeiras trabalha primeiro no pré-contrato, para depois trabalhar, né, numa chegada imediata. Se não tiver pré-contrato assinado, não pode antecipar a chegada. Se não tem pré-contrato assinado, né, não tem nada certo entre clube e jogador. Não, se fosse o Corinthians, por exemplo, traria o cara e depois vamos discutir o contrato. Isso. Depois ver como é que fica. Já tinha jogador treinando lá, o Mateuzinho, treinava. E é engraçado que cada clube tem uma versão diferente sobre o Dudu no meio da história, mas o que eu apurei é que foi uma conversa, igual a gente está tendo aqui, e citaram o nome do Dudu, e na concepção do Palmeiras, o Flamengo até gostou do nome, mas ficou só na conversa. Pode acontecer, pode também não acontecer. Bem provável que não aconteça. O Dudu fez juras de amor à torcida ontem. Entrou bem no jogo e tal. Ele tava... E o Gabigol, Flávio, o que você achou aí da entrevista dele no Maracanã? A única coisa que ele bateu na mesa foi a questão do fico, né? Até dezembro, pelo menos. O jogo ele já não pode mais trocar. E ele vai lutar esses últimos meses aí para ver se ele consegue mostrar serviço. Se eventualmente o mundo dá muita volta, a gente nunca sabe, né? Eventualmente aparece uma possibilidade de renovação. Mas acho que ele vai estar no mercado. E para poder também ter alguma boa proposta, ele vai precisar mostrar serviço. Não está mostrando serviço, né? Se ele voltar a fazer o que ele já fez, fica mais fácil até ele se recolocar, se for o caso de sair do Flamengo. E eu até passei essa informação no Canelada, porque pro Palmeiras também tudo passa pelo pré-contrato. Eu falei, a chegada imediata do Gabigol, já agora no meio do ano, passa pelo pré-contrato. Tem que acertar primeiro um pré-contrato para depois você começar a negociar a chegada agora no meio do ano, nessa janela. E Dudu e Gabigol, ou uma possível troca com até outro jogador do elenco do Palmeiras, também passa, porque o Palmeiras entende o seguinte: se eu não tenho um contrato com o Gabigol, se eu não tenho nada acertado com o Gabigol, então eu vou trocar o quê? Vou trocar o quê? Não tem o que trocar, então tem que acertar primeiro com o atleta. Piperno, tá aí, a gente acompanhando o Gabigol, revelou e não revelou, né? Revelou e não revelou na zona mista, né? Não foi assim, nossa, que revelador, né? Ele só disse que tem muita gente mentindo e que fica no Flamengo até o fim do ano. Afinal, ele tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. O problema é que, assim, em relação a essa possível, essa falada, enfim, discutida ida do Dudu lá pro Flamengo, acho que tem muito mais de ficção do que qualquer embasamento real aí, porque além da questão de custo do Flamengo nunca ter manifestado interesse nisso e tal, imagina o seguinte: o Dudu chegando ao Flamengo, que já tem Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo e tal, o Flamengo já tem também até um overbooking pelos lados do campo, né? Então, acho que ele acrescentaria muito pouco a essa altura. Um jogador que vai fazer agora em agosto, né? Não, desculpa, no comecinho de janeiro. O Dudu é 4 anos e meio mais velho que o Gabigol. Então, não sei se seria o caso de tirar um jogador tão bem pago para pagar tanto assim para alguém já, enfim, veterano e tal. Mas, voltando ao mundo real, é engraçado o Gabigol exatamente comparar essa história de vida real com rede social, porque ele é um notório usuário, né? Gosta muito e até lança músicas aí, tem a sua carreira paralela aí, né? Porque afinal de contas ele é uma celebridade, né? Mas ontem, eu conheço, jogou lá, entrou lá, se esforçou e tal, e quem sabe, né, ele busca aí uma espécie de um efeito Rames, né? O cara que quando menos se espera volta lá a jogar, né? Tem esse brilhareco aí de Copa América que acaba certamente valorizando a imagem dele, né? Porque hoje já tem gente cobrando aí o São Paulo para aproveitar o Rames, da mesma forma que se o Gabigol jogar um pouquinho, ele tem ainda um certo público fiel aí entre os torcedores do Flamengo que vão cobrar a presença dele com mais frequência. Agora, para isso ele precisa jogar, coisa que ele não faz desde outubro de 22. Como a gente está em julho agora, a gente está falando de 1 ano e 9 meses. É bastante tempo para alguém que é muito bem pago e que nesse período entregou tão pouco. Eu fico imaginando o vestiário do Palmeiras com a possível chegada do Gabigol, né? Você imagina? Inclusive, já se enfrentaram em finais esses atletas do Palmeiras com os atletas do Flamengo. Aí chega o Gabigol.
não vai chegar ganhando pouco. Ou vai ganhar ali próximo do que os caras já ganham ou mais. Nível Dudu. Ou mais, nível Dudu. Mas Aí os caras vão falar assim, pô, eu enfrentei o Flamengo do Gabigol, ganhei do Flamengo do Gabigol uma Libertadores. Agora ele tá chegando aqui, no meu espaço, que eu sou ídolo. Isso pode ser qualquer jogador desses aí que são titulares absolutos com o Abel. O cara tá chegando, vai ganhar mais do que eu, vai chegar com mais status do que eu no time. Isso, o Palmeiras, não sei se o Palmeiras está colocando isso na conta. Mas o Palmeiras, ele paga em dia, né? Quem paga em dia não pode chiar muito, não. O negócio desse aí será mais complicado. O time que não paga em dia. O Palmeiras paga em dia, tem administração, né? A gente vê as posturas da Leila. Eu acho assim, essa ida do Gabigol, eventual ida do Gabigol pro Palmeiras. Abel, te interessa? Interessa? Você vai usar o cara? Vou usar o cara. Vai contrato e acabou. Revogam suas disposições de contrato, sabe, Pedro? O Palmeiras, ele é outro papo. Não tem essa coisa de, o vestiário, não tem... Pelo que a gente tem visto ultimamente, o Palmeiras... É porque o Palmeiras sempre se preocupou muito. Logo, né? O Palmeiras sempre se preocupou muito com a gestão do vestiário. Isso. Mas assim, uma coisa... A chegada do Gabigol pode mexer. Então, depende muito da maneira como a coisa está administrada. O Palmeiras tem administração. O Palmeiras não tem que consultar os seus jogadores para eventualmente trazer um reforço. Traz e acabou. E aí ou se adapta ou o problema de quem não estiver contente. Claro. Eu acho que o Palmeiras ele tem esse tipo de status. Agora, se você não paga, aí o cara fala, pô, não me paga e traz um cara mais caro, aí é complicado. Aí já entra na história do seu Madruga com o seu Barriga. Seu Madruga de terno e não pagando o seu Barriga. Aí é sacanagem, terno novo. Mas não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras paga todo mundo, não tem que dar satisfação aos jogadores que deve trazer ou não. Tem pessoas normais, me considero assim, e pessoas que vivem a vida do Twitter. A vida do Twitter não é real. Aspas de Gabigol na zona mista ontem, depois de Fortaleza 2, Flamengo 1 no Maracanã.